para você acompanhando o YouTube. Estamos começando mais um podcast Jornada do Ovo. Hoje recebendo duas visitas ilustres aqui nos nossos estúdios, duas pessoas que são muito especiais para a cadeia produtiva do ovo e fazem a diferença aqui em Bastos, que é a capital nacional do ovo. Vou conversar hoje com o professor Cláudio Yoshida e Sérgio Kakimoto. Sejam bem-vindos ao Jornada do Ovo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o seu curtir. Mesmo se você não gostou, pode dar um joinha para baixo. E se gostou, dá um joinha para cima. A sua participação é muito importante e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Agora sim, vamos conversar com esses dois personagens aqui de Bastos, dois seres humanos incríveis que estão construindo um legado, né? O Sérgio, que é empresário, e o professor Cláudio, que é professor de geografia, mas hoje vem sendo conhecido mais como o grande chefe do ovo aqui da cidade, é requisitado por onde passa, e o Sérgio também, né, Sérgio? E hoje vamos falar um pouquinho da festa do ovo, mas antes eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público, falassem um pouquinho quem são vocês, começando pelo Sérgio Kakimoto. Boa tarde, Thiago, boa tarde, ouvintes, né? E quero agradecer essa oportunidade por você estar nos chamando para falar um pouco do nosso principal produto aqui, que é o ovo. Sou Sérgio Kakimoto, hoje sou empresário rural. Nós produzimos ovos, carne bovino, suíno e nós também fazemos a comercialização deles, né? E o mais importante é que a gente está inserido dentro de uma sociedade e que evoluímos junto, né? Tanto é que a gente até ajudou a divulgar mais o ovo, fazendo alguns produtos, né, especiais com o ovo. Foi assim que, no final, acabei sendo conhecido. Ultimamente, eu já não faço tanto, né, propaganda do ovo. Mas o Cláudio, ultimamente, ele tem, né, desenvolvido esse trabalho e tem dado essa continuidade. Perfeito, então vamos conhecer então o professor de geografia Cláudio Yoshida, que agora está sendo mais conhecido como o chefe de cozinha da culinária do ovo, né? Olá a todos, sou professor aposentado e sou voluntário da Festa do Ovo desde 1978, quando foi inaugurado o recinto de exposições. E depois a gente também tem uma responsabilidade de montar aquele arco do ovo, que escreve Exposição Festa do Ovo, com 8.000 ovos. E o Serginho deixou o legado do Monte Fuji, né? Que foi de 94, e a gente, com a garotada e os adultos, a gente continua fazendo a montagem. Usa-se também 8.000 ovos. Olá, então, professor, o senhor está muito conhecido aí nessa área de culinária hoje, participando da Feira da Lua, que é um evento tradicional de Bastos. E aqui, gente, tem algumas coisas bem legais que é típico de Bastos. Nós temos aqui o temporada de ovo, que é uma criação, uma receita do professor Cláudio. Ele já ensinou em canais de televisão, está aí disponível no YouTube. Se você pesquisar, você vai achar temporada de ovo. Aqui nós temos um ovo de codorna fabricado em Bastos, da Cia da Codorna, associado do Sindicato Rural. Delicioso, a gente deu uma incrementada aqui com lemon pepper, fica maravilhoso. O pudim de café, que vai ovo, e bastante ovo, né, professor? E é maravilhoso. E esse aqui eu sempre esqueço o nome, me ajuda, professor Cláudio? Tamagoyaki. Tamagoyaki, que eu falo que é o famoso ovo doce, né? E é uma delícia, gente. E esse aqui, explica pra gente a história desse bolinho? Esse bolinho é base feita de ovos, trigo, açúcar e fermento. E a origem desse bolinho é da ilha de Okinawa. Olha só. Chama-se Sata Andagi. Da língua okinawana, significa açúcar frito. Açúcar frito. É uma delícia também aqui. Vou levantar aqui e mostrar para o Cinegra. Dá um foco bem legal. Olha isso aqui, é a bolachinha de café, produzido também por um dos nossos associados. Então, tá aqui uma mesa farta. Aí tem esse pastel, que eu não posso esquecer. É um pastel bem de Bastos, né? Bem peculiar aqui de Bastos. É um pastel onde o ovo
é frito dentro dele, já a gente vai saborear. Enquanto você vai assistindo aí, você vai ver a gente saboreando esse momento incrível. Mas agora, eu quero bater um papo com esses dois feras aqui, sobre, inclusive, o omelete é uma das grandes atrações, chama muita atenção, inclusive, de quem vem de fora. Chega aqui, tem um omelete lá e é diferente. E tem um segredo por ser diferente também, né? Vamos contar esse segredo para vocês aqui hoje ainda. Com certeza. Então nós pensamos, vamos fazer um produto com ovo. O que seria interessante? Vamos fazer omelete. Aí começamos a fazer omelete. Mas é claro, nós fomos estudar esse omelete, como fazer omelete. Só que na oportunidade veio um americano, né, que fazia milhares de omelete por minuto, né, era praticamente recordista mundial. Então nós fomos assistir vários vídeos, né, dele. E nós descobrimos, né, o grande segredo, né, dessa omelete. Então, nós começamos a fazer um omelete colocando um pouco de água temperada nesse omelete. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Água temperada. Você pega, por exemplo, para cada ovo que você coloca, né, para fazer omelete, você vai colocar mais ou menos 5 ml de água, já com tempero, com sal, com outros temperos. Anotou aí a receita? Cebola. Você anotou? Então, a cada ovo, assim, 5 ml uma colherzinha de água, né? Só que você tempera essa água e aí então você bate o omelete, né? Bate o ovo e aí então você mistura essa água temperada. Aí quando você vai fritar esse omelete, já num óleo mais quente, então essa água ela cria vapor e o ovo vai ficar bem mais fofinho, né? E também com partículas, né, de bolhas com um pouco de vapor, água salgada. Então, o sabor vai se distribuir praticamente em todo pedaço do omelete. Esse é o segredo. Porém, é bem simples, né? É um simples. segredo simples. O professor Cláudio, gravando alguns vídeos para a Semana do Ovo, ele me contou isso, eu falei, não, mas não pode. É algo muito simples, que às vezes você tem em casa aí, não é um mistério. Mas fica muito diferente, saboroso o ovo. Saboroso e também macio. Macio. Né? Então, voltando aí ao omelete, né? Então, no início, nós só começamos fazendo omelete com vários recheios. No entanto, descobrimos que só através de um ovo você pode fazer vários produtos, né? Nós temos a clara, a gema, a casca, né? Então, a fábrica de ovo, existem fábricas de ovo que apenas usando o ingrediente ovo, eles conseguem chegar a 72 tipos de produtos diferentes. Muito versátil, né, Muito Sérgio? versátil. E aí, nós começamos a variar, então, fazer a apresentação de outros tipos, né, de produtos, fazendo concurso de ovos, né, na festa do ovo. E aí, então, começou a sair pudim, começou a sair esse tamagoyaki, né, e vários outros produtos. Então, chegou um período que eu fazia apresentação de como você fazer vários produtos com um ovo. Então, eu fui em vários lugares fazer essas apresentações. Eu chegava a fazer 24 tipos de produtos diferentes apenas usando o ovo, né? Então, esse foi assim, o momento que eu mais fiz ovos, virei showman, né? Fui para várias feiras e foi gostoso, né? E nós conseguimos, né, romper a barreira dos 80 ovos per capita ano. Então, muitos avicultores ficavam falando assim, olha, como é que nós vamos aumentar a granja se não tem consumo? Né? Nós estamos limitados ao consumo. Se nós fizermos um trabalho para que possa brasileiro consumir mais ovos, se de 80 passar para 180, todos os granjeiros podem dobrar a quantidade de aves. Então, de 80, hoje nós já passamos de 280 ovos per capita aqui no Brasil. Então, quantas vezes mais? 4 vezes mais a quantidade de 1990. Então, por mais que nós tínhamos uma quantidade pequena de aves, hoje nós praticamente triplicamos essa quantidade e o mercado comporta consumir todos esses ovos que nós produzimos. O Brasil tem um consumo interno de ovos bem grande, né, Sérgio? Com certeza. E a festa do ovo é importante, porque divulga equipamentos, né? Divulga os produtos feitos com ovos, né? E nós valorizamos o ovo e divulgamos praticamente no Brasil todo, né? Para que as pessoas possam consumir o melhor alimento do mundo. Que
legal, hein? E é engraçado, né? Bastos é uma cidade que depende da agricultura, né, professor? São milhares de empregos, aí cerca de 3 mil empregos diretos e 10 mil indiretos. Quase 2 bilhões injetados na economia anualmente. Uma cidade de 20 mil habitantes. Então, assim, a economia aqui, de fato, ela depende da avicultura. E é importante a gente ressaltar que antes dele se tornar um produto aqui, né, Sérgio? O produto final, né? Ó, tá dentro do pastel, tá no pudim, tá no bolinho. Às vezes a pessoa nem vê que tá. Tá aqui no ovo de codorna, tá na bolachinha, tá em tudo. Aí você não vê que tá. Mas ele passa por um processo de produção, e é um processo complexo, difícil, né? Existem muitas regras, existe nutrição, existe a saúde das aves. É muito difícil produzir, né, Sérgio? Bom, hoje não é tão difícil assim, Tiago, porque hoje nós temos muitos técnicos, né? Nós temos universidade que ensina as regras, ensina de uma forma correta de como você deve produzir e manusear animais. Então, hoje a tecnologia já está bem difundida. E nós temos equipamentos de primeira qualidade, produzida em Bastos, né? Em Rinópolis também, em diversos lugares, né? Que hoje tem tecnologia e que produzem alojamento para as aves, né? São os melhores, estudado e praticamente você utiliza e já experimentado, então ele dá certo, né? Então, os avicultores que entram hoje já não precisa ficar com medo, né, de ter segredo na produção. Hoje não tem segredo, né? Se você tem um bom técnico, você tem uma boa assessoria, você consegue produzir. Agora, o gargalo ainda é você comercializar esses ovos, né? Então, você tem que estar sempre preocupado na produção em função da sua capacidade de poder atingir o mercado, né? Então, essa é a grande preocupação. A produção, não. A produção, praticamente, nós já conhecemos a forma de produzir e ela não é segredo para ninguém. Perfeito. E conta para mim, professor Cláudio, Sérgio, uma curiosidade, um momento que vocês vivenciaram ali que foi diferente, que marcaram a vida de vocês. Eu lembro até hoje que quando inaugurou aquele recinto, foi feito uma omelete gigante. Tinha um tacho assim enorme, né? Acho que tinha mais de 1 metro de diâmetro, e acho que foi feito lá na máquina Shibashi, né? Porque eu vi lá em 94, na Kotsuya, da escola Tsuya, a gente pesquisou sobre avicultura e conseguimos resgatar esse material que estava guardado a partir de pesquisas que fomos rastreando. E naquela ocasião nós fizemos o equivalente a 180 litros de ovos, né? Porque eram ovos líquidos que a cooperativa avícola doou para a escola, e fizemos de um modo bem simples, misturando lá os temperos, né? Que a gente achava que ficava melhor, e uma pessoa doou cebolinha e fizemos lá. Só que é um material que não tem antiaderência, então grudava, a gente tinha que limpar depois tudo e distribuir assim no guardanapo para as pessoas, né? Mas era uma coisa que... E as pessoas comiam felizes. Comiam felizes, não tinham frescura, né? E naquela ocasião eu lembro, e eu já vi foto se não me engano, no museu, a foto que tinha deste... E tinha uma pessoa lá, chefe, que tinha feito, tá? Na época eu era adolescente, né? Então são coisas que a gente pensa, como que o pessoal criou aquilo lá, né? Porque existe na Itália, né, se não me engano, a maior omelete, ou é na Argentina, agora eu não recordo direito. Mas alguém até propôs de fazer isso. Eu falei, quero ver criar um equipamento enorme, né? Porque são toneladas de material. Mas é uma ideia que fica, né? E um detalhe, a maioria das pessoas que trabalham ali são voluntárias, né, professor? São voluntários, né? São poucas pessoas contratadas. É para ajudar mesmo o Nihongaku, as entidades do município, né? Isso, porque os ovos são de doação dos avicultores de Bastos, né? E tem os patrocinadores lá também. Então, com isso,
é um trabalho bonito que é feito para valorizar o ovo, porque o ovo foi discriminado de tudo quanto é jeito pela área médica, nutricional, dizendo que dava problema de colesterol, que não deveria comer mais do que 2 ovos por semana, né? E na época que eu era estudante, eu comia pelo menos 2 ovos por dia e nunca fiquei doente. Olha só. Então, depois é que, há menos de 15 anos, né, Serginho, que foi desmistificado tudo isso e hoje se usa muito ovo, até para fazer dietas, né, especiais, Sim. de suplementação também, para ganhar musculatura, né, por causa dos aminoácidos. Hoje é recomendado, né, pelos médicos, nutricionistas. É o melhor alimento do mundo, né, Sérgio? Sim, e dizia o Dr. Sérgio Pupim que se o ovo fizesse mal, Pintinho nascia infartado, né? No entanto, aqui em Bastos, todo mundo consome muito ovo. Pessoas que trabalham nas granjas consomem muito ovo. E se você vê que tá todo mundo sadio, né? Isso é muito importante. Agora me diz uma coisa, por que essa paixão pelo ovo, professor Cláudio? O senhor que era professor de geografia, hoje o senhor está aposentado, não tem uma coisa não está conectada à outra, ou está? Tiago, na verdade, os meus avós foram um dos pioneiros aqui de Bastos a desenvolver a avicultura. Olha só! Então, por outro lado, quando eu ia terminar o meu curso de bacharelado, eu tinha que fazer uma pesquisa científica. E aí eu decidi fazer sobre avicultura. Então eu consegui resgatar um bocadinho de coisas que com as pessoas vivas da época, né? E ao terminar eu comentei o seguinte, que infelizmente o ovo tinha sido um preconceito de comer, né? Por muita gente que achava que o ovo era comida de pessoas mais desfavorecidas, porque na verdade, numericamente naquela época, quem comia mais ovos mesmo era a classe social mais favorecida, porque existe uma gama enorme de alimentos que são feitos com ovos que a pessoa só pensa assim, ovo estalado, omelete, né? Básico, ovo cozido. Sim. Né? Então isso cria uma noção de pertencimento. Vou começar a servir vocês aqui, que vocês estão com fome, né? A gente tem com a cidade. Né? Aí depois veio, como professor, a gente vê que as pessoas não estão se alimentando direito, tem problema de nutrição, e a gente comentava. Aí, em 2006, eu fui como voluntário lá na Barraca da Omelete, em Hongaku, é a escola de língua japonesa. E, diante disso, eu comecei a aventurar a fazer isso com os alunos na escola estadual, Escola Tsui. Olha só! E aí, isso... Então, o senhor começou a fazer com mais frequência na escola estadual. Que interessante, eu não sabia dessa história. Só que, anteriormente, nós tínhamos, eu, o Serginho e o Dario, tínhamos comentado o seguinte, eu preciso fazer uma homenagem ao ovo, né, Serginho? Foi. E aí nasceu o Dia do Ovo em 2013, né? Foi. Lá na Escola São José de Bastos. E na época o Serginho assim, procurou a data, não existia uma data de homenagem do Dia do Ovo, né? Então foi criado o Dia do Ovo da escola, tem uma portaria do presidente, que era o Lauro Ishikawa, que ficou como primeira sexta-feira do mês de setembro, porque juntamente com o Dia do Ovo, nós queríamos fazer uma comemoração em homenagem à pátria também. E a Bastos, né? Que, através do ovo. Porque, infelizmente, as pessoas foram perdendo a noção de patriotismo. Né? Até cantar o hino era uma coisa que tinha uma certa resistência por pessoas. Né? Mas as crianças foram educadas a cantar o hino nacional, semanalmente, de forma revezada, para não perder muita aula. E nesse dia a gente
ele começou trazendo pessoas militares para falar sobre a pátria, né? Porque são pessoas que vivenciam muito mais para defender a segurança de um país, né? E aí, na segunda parte, o Serginho começou a ministrar palestras informativas sobre o que é o ovo, como que o ovo é produzido, como que o ovo pode ser transformado. E lembro que ele, em uma das vezes, até simulou com os alunos, imagina, pegando o ovo, quebrando, temperando, batendo. E essa simulação é muito legal, que ela funciona, né, Sérgio? Então, as crianças interagem bem, né? Isso também foi um aprendizado para a gente, né? Trabalhar isso posteriormente com os alunos dentro da Escola São José, né? E tem alunos lá que aprenderam a comer ovos dentro da escola, porque o dia do ovo nasceu simplesmente com ovo cozido. A omelete lá que a gente tem da escola. O Serginho fez o ovo cozido no vapor, ele tirava a tampinha, tirava o ovo, temperava e colocava. Eu vou pedir para o editor colocar a imagem. Coloca a imagem aí do dia do ovo, da Escola São José, que eu tenho aqui. Olha aí, ó. Olha que legal que é os pratos, as refeições. É um verdadeiro banquete, né, professor? Verdade. Então, ano passado, acho que teve 22 ou 23 pratos diferentes com os ovos lá, né? Que legal. E, com isso, a gente foi fazendo isso no estado e nos eventos da Semba também, antigamente tinha uma certa resistência de servir o ovo, porque o ovo não é nobre, né? Porque nobre é carne, é peixe, né? Salmão, atum para servir. E aos poucos foi sendo inserido a omelete. Tem eventos que vai omelete dentro do pãozinho para servir no café da manhã ou no lanche. Tem hora que vai para a refeição mesmo. Né? E o senhor vê como isso é importante, né? A gente aqui vive do ovo, a gente depende do ovo. E a gente tem, por obrigação, de trabalhar essa cultura do ovo e levar isso para as pessoas. Porque, primeiro, é o melhor alimento do mundo, em termos de nutrição, né? Em termos de versatilidade, né, Sérgio? Como você falou aqui. Então, nós temos esse propósito, né, de levar o ovo a todo mundo. E o ovo ainda é um alimento barato, né, Sérgio? Com certeza. Bom, eu comecei a trilhar nesse ramo da avicultura praticamente quando meu pai veio para Bastos, né? Porque ele era taxista. E lá em São Paulo ele disse que ficava ouvindo assim na rádio o galo cantando. E eles falavam, lá em Bastos o pessoal tá ganhando dinheiro, né? Porque o ovo tá muito caro. Então ele ficava ouvindo no rádio e falou, eu vou para Bastos, vou criar galinha. E assim ele veio para cá, né? Então eu nasci em São Paulo, vim para cá e meu pai começou a avicultura praticamente quando eu tinha 2 anos. Então desde então a gente já convivia no meio, né, dessa produção. E a minha mãe começou lá com 300 aves, 300 galinhas, né, 300 pintainhos que ela recebia, cuidava. E ela cuidava dessas aves aí. Então foi desta forma que nós começamos. Eu cresci no meio disso, na zona rural. Depois formei veterinária, estudei bastante sobre avicultura, sobre a produção de ovos. E depois eu tive uma granjinha. Só que não deu certo, porque toda startup, você sabe, requer muito cuidado, muita ciência, né? No entanto, eu fui trabalhar na Secretaria da Agricultura como pesquisador científico e lá me aprimorei. Fiz meu mestrado, né, na UFSCar, em São Carlos, voltado também para a avicultura de postura. E quando eu fiz a minha apresentação final de trabalho, eu consultei justamente o trabalho do Cláudio. Olha só, né? Que legal. Então, o Cláudio me cedeu o material dele, aí eu peguei o material também do professor Fábio, né? Fábio Mizumoto também, que fez um trabalho, que trabalhou bastante com avicultura. E diante disso, eu fiz
a minha apresentação final, né? Então, eu tenho uma... Não é tese, não. É uma apresentação, né, de trabalho, um trabalho de pesquisa para mestrado, né? E diante disso também, eu fui me envolvendo com essas festas, né? E fui desenvolvendo, fui estudando a respeito de ovo. E durante a época que eu estava na APTA, eu dei várias palestras na faculdade sobre avicultura, cadeia produtiva do ovo, e também sobre culinária do ovo. Então, eu fazia apresentação na faculdade de nutrição, falava sobre o ovo, e depois eu mostrava para eles como é que fazia o ovo, né? Então, como eu já tinha essa experiência, então eu fazia assim nas aulas diversas formas, né, de produzir um alimento com ovos de uma forma diferente, né? Hoje nós aqui não temos omelete, nós estamos falando da omelete, mas não tem. Mas vocês vão experimentar fazer na casa, né? E colocando os ingredientes nobres, tudo mais. Professor, então, Sérgio, essa história do seu pai sempre me chamou muita atenção. Você imagina, ele é taxista, lá em São Paulo, uma grande metrópole, isso aí, em que ano, Sérgio? Você sabe? Foi na época que eu nasci, né? Foi em 1966. Ouvindo rádio. Nasci em São Paulo. Ouvindo rádio, dirigindo, ouvindo rádio, falou assim, eu vou para Bastos, porque lá... Então, daquela época já se ouvia falar da nossa importância, da importância da nossa força produtiva, dos nossos produtores, né? E se a gente está aqui hoje, é porque nós devemos aos nossos produtores. Vamos comer, ó. Porque olha isso aqui, ó. Dá um close aqui. Olha isso. Ó, eu vou dar a primeira vez. Hoje está quentinho. Ó. Então, você já viu o ovo? Ele é frito dentro do ovo. Quem faz esse pastel aqui é a pastelaria Oikawa, de Bastos. Uma pastelaria tradicional, que em frente do Banco do Brasil, né? Então, assim, vale a pena você conhecer quando estiver por aqui. Esse pastel é maravilhoso, né? Agora, Sérgio, como fritar? O professor Cláudio, fritar o ovo dentro do pastel. Com ele aberto. Você colocou o ovo cru aqui dentro, fritou ele dentro do pastel. Sim. Nesse caso aqui, provavelmente deve ter usado uma temperatura mais baixa da gordura. Porque senão a massa frita muito rápido e a parte de dentro fica pastosa, né? O ovo. E aqui no Brasil parece que a gente tem uma cultura de comer ovo bem frito ou muito cozido, né? Então tem que ser feito uma cocção com a temperatura mais baixa para atingir o cozimento aqui dentro. Agora, professor, eu vou aqui na cereja do bolo. Para mim, depois que o senhor me apresentou isso aqui, é o tempurá de ovo, né? Tempurá de ovo. Olha, gente, é uma delícia. Eu uso aqui o molhinho tarê, que você pode comprar em qualquer supermercado aí, que tem produtos orientais. Olha só. Eu amo. É muito bom, viu? Tempurá de ovo. Fala um pouquinho do tempurá de ovo, professor. Primeiro, de onde surgiu essa ideia, né? Assistindo vídeos japoneses, eu vi eles congelando o ovo para depois fazer o tempurá, porque eles gostam da gema bem cruazinha, né? E aí eu falei assim, puxa vida, se a gente fizer isso aqui no Brasil, a gema mole, o pessoal não vai comer, vão devolver tudo. E aí fizemos teste e pusemos uma massinha de tempurá e fritamos. Então, hoje talvez o ovo não esteja bem temperado porque eu coloquei de manhã. É muito bom. Uma salmoura com orégano, né? E aí, se quiser, nem precisa do tarê, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo, assistindo também, pesquisando coisas japonesas, né? Que no Japão consome ovos de inúmeros tipos. E, Tiago, você é um grande desafiador para minha mente, porque gosta de fazer vídeos para a Semana do Ovo, né? Que começou em 2019. Isso. Né? E na ocasião, o Serginho fez
vídeos mostrando como fazer uma cocção correta de um ovo e os pontos certos de cada momento Verdade. de ovo. E ele fez até esses curtidos de ovos, né? Então, depois, 2020 veio a pandemia, a escola de São José não podia fazer o dia do ovo. Estávamos nós três lá com o diretor Edgar, o Serginho fazendo tamagoyaki, né? E eu fazendo a omelete da escola, porque a ideia foi das crianças fazerem em casa, porque não podiam ir para a escola. Então, como ia fazer o dia do ovo? Então, a ideia foi essa de que... E o senhor já está desafiado, que tem Semana do Ovo do dia 5 a 10 de outubro, aqui em Bastos, Arapongas e toda a região. O senhor está desafiado já a fazer mais receita. E o Sérgio também está convidado, porque o Sérgio faz tempo que não aparece fazendo receita, né, Sérgio? É verdade, é que eu deixei um pouco essa prática de lado. Agora a gente não está só mexendo com ovo, né? Está mexendo com outros produtos também. Tem um porco moura lá maravilhoso, né? Vocês têm muita coisa boa. Porco mori. Porque mori vem da floresta. E nós temos também o gado wagyu também, né? Que a gente está desenvolvendo. Que bacana. E todo produto que você começa a desenvolver, Thiago, não é assim fácil de você pegar, produzir e sair vendendo. Você precisa mostrar como é que se alimenta, como é que você come aquilo. Verdade. Né? Então, porco moura, nós estamos desenvolvendo, fazendo evento. É carne de porco saborosa, suculenta, macia, é bom demais. Na verdade, como ele é um cruzamento do porco moura, nós não podemos falar que é porco moura, né? Mas nós já pusemos outro nome, porco mori. Porco mori. Vamos voltar a falar de ovo. Esse aqui também é maravilhoso. Olha, filma aqui, Cinegra. Olha isso, gente. Professor, me ajuda com o nome de novo. Tamagoyaki. O que significa, professor? É isso, gente. Tamagoyaki. Ele é suculento, molhadinho. O ovo frito. Né? Tamagoyaki ou ovo frito. Literalmente. Mas é a omelete japonesa. Né? E aí o tempero, como o Serginho disse, porque no Japão existe o dashi tamagoyaki. Dashi significa tempero, né? Que é um caldo feito com algas e do peixe bonito. E esse dashi é que é incorporado dentro do ovo, tá? Para que vou servir vocês aqui. Tenha o sabor, né, ao ovo, para não ficar só com gosto de ovo. Olha só. Tá? Então isso diferencia de uma omelete do Jarcã. Isso nós já ensinamos na Semana do Ovo, né? Já. Foi 2021. Então é só pesquisar lá, procurar na Semana do Ovo ou Super Ovo Oficial que você vai achar essa receita. Professor Cláudio, Sérgio, foi muito um prazer receber vocês aqui. Agora vamos comer, né? Esse banquete maravilhoso aqui. Muito obrigado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Acompanhe essa entrevista incrível com esses dois aqui. Divulgue, comente também. Foi um prazer ter vocês aqui. Vou deixar as considerações finais. Bom, Thiago, agradeço essa oportunidade de estar aqui novamente, né? E poder falar um pouco mais do ovo, né? Ultimamente eu não tenho feito divulgação em trabalho com ovo, mas sempre é bom relembrar, né? Muito obrigado por esse momento. Agradeço o Cláudio também, que está sempre junto, né? E ajudando a divulgar o ovo. E agradeço aí o público também que experimente as nossas receitas. Venha a Bastos, que venha para cá experimentar os produtos feitos com ovo, que na realidade é só omelete. É isso aí. Né? Então, agradeço a todos. Boa, né? Tiago, muito obrigado pela oportunidade de a gente relembrar um pouco da história da festa do ovo, né? Um pouco da nossa história também, porque o ovo atualmente está sendo valorizado. Mas essa discriminação foi injusta com os ovos perante a indústria de carne bovina e de frango. Sim, que se dizia que eram os melhores alimentos, né? E hoje a gente sabe que faz bem. Então... é demais, né? Por isso a gente fica feliz de contribuir um pouco com essa divulgação da valorização
de que o ovo é um produto que dá para fazer comida gostosa, né? E a nossa cultura japonesa tem muito ovo, né? Nos nossos pratos, né? Então, com isso, a gente vai descobrindo também jeitos novos de preparar as coisas, né? O Serginho foi o que me deu mais dicas até hoje, né? E hoje a gente tem uma possibilidade de ensinar crianças, muitas vezes, jovens que querem aprender a fazer omelete, porque é um alimento prático, rápido de fazer em qualquer situação que ele vai estudar fora. Muito E bom. nós temos alguns ex-alunos da São José que fizeram isso de verdade, que a gente recebeu depoimento dos familiares que fizeram omelete para comer porque era muito prático. Então, Tiago, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, foi uma honra receber vocês aqui e compartilhar esse momento tão gostoso aqui, né? Foi um bate-papo, uma conversa muito gostosa e estamos bem servidos, né? Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Sucesso! A gente se encontra em breve em mais um Jornada do Ovo. Se não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu curtir, tá bom? Um abraço, até mais!